Você confia na pessoa que está ao seu lado? Você confia na pessoa que te criou, que te deu a vida, que te deu educação? O perigo de um narcisista não é um grito no escuro, é um sussurro no ouvido de quem você ama. Eu me chamo Gisele e eu vivi o pior pesadelo que uma mulher pode enfrentar: ver a mãe se transformar na amante emocional do meu marido. Queridos e queridas, sejam bem-vindos a Fim de Casamento. Como é que vocês estão? Hoje nós teremos mais uma face do que é o narcisismo, que é uma pessoa narcisista. Então, vamos identificar mais sinais do que é conviver com uma pessoa que é assim. Antes de ir para o relato dessa pessoa, eu convido a você que não é inscrito no canal, deixe o like nesse vídeo, se inscreva, aproveite e me diz de onde você está me ouvindo, tá bom? Gostaria muito de recepcionar você que está chegando pela primeira vez aqui no canal. Para você que já é inscrito, muito obrigado. Então você já sabe, deixa o like nesse vídeo, hypa se você puder, compartilhe com outras pessoas e interaja comigo nos comentários, tá bom? Eu te agradeço muito a todos vocês que estão comigo aqui nessa jornada, né, que é o fim de casamento. Vamos lá para a história de hoje, gente. Esse relato, ele vai deixar grandes lições aqui pra gente. Vamos lá, começar o relato aqui da nossa amiga Gisele. Olá a todos do canal, eu me chamo Gisele e eu vou ser bem direta com vocês. Não é fácil estar aqui. Relembrar cada detalhe dessa história me dá um nó no estômago e uma vontade de apagar tudo da minha memória. Mas eu sinto que eu tenho uma obrigação. Eu queria muito que anos atrás alguém tivesse sentado comigo e me dado o alerta que eu vou dar para vocês hoje. Se eu tivesse ouvido a verdade antes, talvez eu não tivesse deixado o inimigo morar dentro da minha própria casa e destruir o que eu tinha de mais sagrado. Eu sou filha única. Muita gente acha que ser filha única é sinônimo de ser mimada, de ter toda a atenção do mundo, mas na minha casa a realidade era o oposto. Desde que eu me entendo por gente, eu senti um peso. Eu não era a alegria da casa, eu era o obstáculo. A minha mãe, nome dela Dona Irene, nunca fez questão de esconder que a minha existência atrapalhava os planos dela. Enquanto outras mães se orgulhavam dos filhos, ela me olhava com uma espécie de competição silenciosa que eu, criança, não conseguia entender. A minha infância foi marcada pela instabilidade. A minha mãe era uma mulher que pulava de galho em galho em relacionamentos. Eu perdi a conta de quantos tios passaram pela nossa sala. E era sempre o mesmo ciclo. Ela conhecia alguém, ficava eufórica, dizia que aquele era o homem da vida dela, e em poucos meses a casa virava um campo de guerra. Os homens iam embora e ela sempre se colocava como a vítima, a mulher traída, a injustiçada. Naquela época eu achava que ela só tinha azar no amor. Eu sentia muita pena da minha mãe. Eu via aquela mulher chorando, dizendo que ninguém prestava, e eu tentava ser a filha perfeita para compensar a dor dela. Mal sabia eu que o problema não eram os homens, o problema era o que acontecia quando as luzes se apagavam e a máscara dela caía. Ninguém aguentava o narcisismo da minha mãe. Ela não queria um companheiro, ela queria um servo, alguém que vivesse para adorá-la 24 horas por dia. E como ninguém consegue, né, sustentar esse papel por muito tempo, os homens fugiam para salvar a própria sanidade. E eu cresci sendo o depósito das frustrações dela. Se ela estava sem namorado, ela descontava em mim. Se ela estava com alguém, ela me isolava para que eu não atrapalhasse o clima. E eu fui criada sentindo que precisava pedir desculpas para existir. A minha mãe não me via como uma filha para proteger, mas como uma extensão dela que precisava ser moldada ou silenciada. Hoje eu estudo muito sobre o caso, sobre narcisista, sobre relacionamentos tóxicos. E olhando para trás, tudo faz sentido. O jeito que ela me olhava quando eu ficava mais bonita, a forma como ela me diminuía, como ela diminuía as minhas conquistas na escola, as mentiras que ela contava para os namorados sobre mim, era tudo parte do mesmo transtorno. Ela precisava ser o centro de tudo, e se eu, a própria filha, ameaçasse esse protagonismo, ela não pensava duas vezes antes de me esmagar emocionalmente. Eu entrei na vida adulta achando que o amor era algo que precisava ser conquistado com sacrifício, porque foi isso que eu vivi com ela. Eu não sabia o que era um relacionamento saudável, e foi exatamente essa carência, essa necessidade de aprovação que ela nunca me deu.
e que me deixou cega quando meu marido entrou em cena e a minha mãe decidiu que dessa vez ela não ia deixar o homem da vez ir embora. Ela ia querer o meu lugar. É muito doloroso mexer nessas feridas. Às vezes, o cérebro da gente tenta apagar as cenas mais pesadas como uma forma de proteção. Mas eu me esforço muito para lembrar, porque cada detalhe que eu deixei passar foi um passo em direção ao abismo. Eu não quero que vocês sintam pena de mim. Eu quero que vocês abram os olhos para o que está acontecendo debaixo do teto de vocês. Eu queria que alguém tivesse me dito isso, sabe, de um jeitinho. Tudo assim que a minha mãe fazia era uma estratégia para ela acabar comigo. E quando eu conheci o meu marido, o Marcos, eu achei que finalmente a vida estava me compensando por tudo que eu passei na minha infância e na minha adolescência. Era o oposto de todos os homens que passaram pela vida da minha mãe. Ele era estável, trabalhador e, acima de tudo, calmo. Calmo demais. Pela primeira vez, eu não precisava pisar em ovos. O Marcos me dava segurança que eu nunca tive. O problema é que, para uma filha de narcisista, a felicidade causa um medo absurdo. Eu tinha tanto receio de que a minha mãe pudesse estragar tudo que, no começo, eu tentei mantê-lo longe dela. Mas a Irene, a minha mãe, era uma mestre na infiltração. Ela não veio com grosseria, ela veio com o papel de mãe arrependida. Ela dizia que estava velha, que a solidão estava matando e que o Marcos era o filho que ela nunca teve. E eu, carente de afeto materno e querendo acreditar que ela tinha mudado, eu caí na armadilha da minha mãe. Em vez de me afastar, eu trouxe o inimigo para o centro da minha vida. Eu queria que ela aprovasse a minha escolha, queria que ela visse que eu tinha vencido. O Marcos, por ser um homem bom e vir de uma família funcional, ele não conseguia enxergar a maldade por trás das atitudes da minha mãe. Para ele, a sogra era apenas uma mulher dedicada e um pouco carente. Quando a gente decidiu se casar, ela fez questão de participar de cada detalhe. Mas não era para ajudar, não. Era para garantir que o gosto dela prevalecesse. E ela sempre falava: Gisele, você não entende nada dessas coisas. Deixa que eu resolvo isso com o Marcos. E eu, idiota, achava que tudo que ela fazia para mim era cuidado. Logo depois do casamento, ela começou a inventar problemas. Era uma infiltração no dentro da casa dela, era uma conta que não conseguia pagar, era uma depressão que a impedia de ficar sozinha. Ela dava um jeito de estar na nossa casa quase todos os dias. E o comportamento dela perto do Marcos começou a mudar de uma forma meio que drástica. A mulher que vivia de pijama e descabelada, quando estávamos só nós duas, quando ele aparecia, ela sempre estava produzida. Ela começou a usar roupas que não condiziam com a idade dela, roupas que ela nunca usaria para sair comigo. Eram decotes, roupas justas, um perfume forte, tudo. Tudo para chamar a atenção do Marcos. E eu comecei a me sentir uma estranha, estranha dentro de casa. Enquanto eu estava na cozinha ou cuidando das coisas, ela se sentava ao lado dele no sofá para pedir conselhos. Ela o tratava como o homem da casa, o protetor dela, o herói. E o que mais me machucava era ver como ela usava o que sabia sobre mim para me diminuir na frente dele. E sempre era de uma forma sutil. Ela sempre dizia coisas como: Ai, Marcos, você tem tanta paciência com a Gisele. Ela sempre foi difícil, desde pequena ela tem esses ataques de nervos. Ela criava uma imagem de que eu era o problema e ela era a aliada dele. Ela começou a cozinhar coisas que ele gostava, dizendo que eu não tinha mão para cozinhar. Aos poucos, ela foi assumindo o meu papel dentro de casa. Eu olhava para os dois conversando e eu ficava meio que desconfortável. Não era ciúme de homem, era uma sensação de estar sendo apagada na minha vida. A minha mãe, ela não queria apenas um genro, ela queria o homem que eu tinha. Ela queria provar que, se quisesse, ela poderia tirar de mim a única coisa boa que tinha acontecido na minha vida. E o Marcos, preso na sua própria bondade, não percebia que estava sendo seduzido emocionalmente por uma mulher que não tinha limites. E toda vez que eu tentava questionar, ela fazia aquele teatro. Chorava, dizia que eu era ingrata, que ela tinha sacrificado a vida por mim e que agora eu queria afastá-la do único filho que ela amava. O Marcos sempre acabava ficando do lado dela, achando que eu era a injusta da história. Eu ficava isolada. Eu não podia mais falar nada, porque tudo que eu falava, eles dois vinham com 10 pedras nas mãos.
Então eu virei uma terceira pessoa sem voz. Eu vi a minha mãe olhar para o meu marido com um brilho nos olhos que nenhuma mãe deveria ter para um genro. E o pior de tudo é que eu comecei a me sentir culpada por desconfiar da minha própria mãe também. Porque a gente sempre acredita, né? Que a pessoa que nos pariu, ela nunca vai ter coragem de fazer algo mal para a cria dela. E as coisas começaram a fugir do meu controle de um jeito muito rápido. Eu vi o que estava acontecendo, mas parecia que eu falava outra língua. Quando eu tentava alertar o Marco sobre o comportamento da minha mãe, ele me olhava com pena, como se eu fosse a errada. A minha mãe percebeu que a sedução visual e os elogios já tinham criado uma base, então ela passou para o próximo nível do jogo do narcisista, que é a vitimização pela saúde. A minha mãe sempre foi uma mulher forte. Ela nunca teve nada sério, mas de repente ela começou a adoecer. Eram palpitações, falta de ar, tonturas que só aconteciam quando o Marcos estava por perto. E se a gente marcava de fazer alguma coisa só nós dois, poderia ser um jantar ou até uma viagem curta, ela já inventava que estava doente. Ela sempre dizia que estava passando mal e que não tinha ninguém por ela. O Marcos, com o instinto de protetor, ele saía correndo para socorrer a minha mãe. Muitas vezes ele me deixava em casa e ia sozinho socorrer a sogra querida dele. Eu chegava algumas vezes aí junto. Algumas vezes o que eu encontrava em casa era uma mulher deitada no sofá, uma camisola que ela nunca tinha usado na vida, e sendo paparicada pelo meu marido. Ele conferia a pressão dela, dava água, segurava a mão, e ela olhava para ele com uma adoração que me dava enjoo. Para mim, ela mal dirigia a palavra, ou então dizia que eu estava sendo fria por não estar preocupada quanto o Marcos era. E eu comecei a bater de frente. Falei para ele que aquilo tudo era teatro, que ela estava fazendo de propósito para estragar os nossos momentos. E foi a primeira grande briga nossa. Quando eu falei tudo isso, que a minha mãe estava fingindo, ele começou a gritar comigo, disse que eu era uma filha muito ingrata e que eu não tinha coração. E ele falou uma frase que me marcou muito. A sua mãe é uma senhora carente e doente, Gisele. Se você não consegue ter empatia por ela, eu tenho. E ali eu percebi que ela tinha conseguido o que ela queria. Ela tinha virado a vítima e eu tinha virado a agressora aos olhos do meu próprio marido. E a minha mãe começou a me ligar para contar detalhes das visitas que ele fazia para ela sem eu estar presente. E ela dizia: Ai, filha, o Marcos é tão maravilhoso. Ontem ele ficou aqui até tarde, até me ajudou a tomar os remédios e me carregou no colo até a cama porque eu não conseguia andar, eu estava sem forças. E ela falava isso com, sabe aquela voz cínica? Estava me testando a minha paciência mesmo. Ela queria me desestabilizar para que eu brigasse mais e mais com ele, e quanto mais eu brigava, mais ele buscava refúgio na casa dela, porque lá ele era tratado como um rei. E ela passou a exigir que ele resolvesse problemas íntimos da casa dela também. Coisas que qualquer prestador de serviço faria, mas ela queria que fosse o Marcos. Ela dizia que não confiava em estranhos dentro da casa dela. Então, qualquer coisa, Anne, mínima, trocar uma lâmpada, consertar um chuveiro, ela chamava ele. E em vez de ser uma coisa rápida, ele passava horas lá. E eu ficava em casa, porque eu não conseguia mais participar daquilo, ver aquilo. Porque era, Anne era ver a minha mãe desfrutando do meu marido e da companhia dele, né? Então, isso foi destruindo a nossa vida. E o clima na minha casa ficou meio que insuportável. O Marcos começou a ficar sempre na defensiva. Ele parou de me contar quando ela ligava, porque ele sabia que ia ter discussão. E eles começaram a ter segredos. Eu pegava mensagem no celular dele, coisas bobas. Ela sempre agradecendo pelo carinho, mandando fotos da comida que tinha feito para ele. Mas sabe aquele tom de intimidade demais? E eu me sentia sobrando. Eu estava sendo cercada. Por um lado, a minha mãe me roubava o tempo e a atenção do meu marido, e por outro, o Marco estava totalmente cego pelo papel de herói que ele deu para ela. E eu comecei a me sentir culpada por estar saudável, por ser independente, por não precisar dele daquele jeito doentio. Porque a minha mãe, ela sabia exatamente onde bater para me desmoronar. Ela queria acabar com a nossa união. Ela ia sabia que ela ia até as últimas consequências para que o Marcos acreditasse em tudo, tudo. Sabe, Anne, é uma luta diária não se sentir culpada por algo que você não causou.
Eu olho para trás e eu vejo como eu fui sendo apagada centímetro por centímetro dentro do meu próprio casamento. A minha mãe não queria apenas a atenção do Marcos. Ela queria meu lugar. Ela queria ser a mulher que cuidava dele, a mulher que o alimentava, a mulher que o entendia de verdade. E o pior é que ela começou a fazer isso debaixo do meu nariz, usando a desculpa de que estava apenas sendo uma mãe prestativa. Então, como tática, ela começou a cozinhar para ele todos os dias. Ela sabia que eu trabalhava fora e que a nossa rotina era bem corrida, então ela começou a mandar marmitas para o trabalho dele e sempre ligava dizendo: Marcos, passa aqui em casa, eu fiz aquele peixe que você gosta. Sabe, né? A Gisele ela não sabe cozinhar direito. Então ela não estava apenas oferecendo comida, ela estava enviando mensagem, ela estava dizendo que eu era insuficiente e que ela que sabia realizar os desejos e gostos dele. E o Marcos começou a chegar em casa já alimentado, preparava o jantar, ele não comia, já vinha dizendo: Ah, não faz nada para mim não. A sua mãe já fez a comida, eu já comi, eu estou muito bem. E Anne, ele começou a me comparar com a minha mãe. Ah, tá muito pegar mais dicas com tua mãe faz uma comida incomparável. E essas coisas, pra gente que ama, é como um tapa, né? Eu me sentia uma estranha servindo uma mesa vazia, enquanto ele já vinha, né, de barriga cheia da casa da minha mãe. A minha mãe também começou a comprar roupas para ele, coisas íntimas, como meias, cuecas e roupas caras que ela dizia que ele merecia. E quando eu questionava, ela dizia: Ah, menina, deixa de ser boba. Você gasta tudo com suas coisas de direito. E coitada do Marcos, fica andando com esses trapos velhos. Eu faço por ele o que você não faz. Então ela sempre criava um cenário como se eu fosse uma esposa egoísta, desleixada, e ela uma sogra generosa e atenciosa. E o que me deixava mais perturbada era o segredo entre eles. Eu, por várias e várias vezes, ela estava na minha casa, eu chegava do trabalho, eles estavam conversando, e eles paravam imediatamente. Sabe, você sabe que está acontecendo alguma coisa ali que eles não querem que você saiba. Então, eu pegava o Marcos rindo no celular, ele se trancava dentro do quarto para que ele pudesse ficar conversando com a minha mãe. E quando eu conseguia ficar perto dele, ele bloqueava a tela, não deixava mais eu pegar no celular dele. Ele sempre justificava as coisas, que era besteira, que não era nada demais. E o tempo foi passando, se passando. E ela começou a encher a cabeça dele com histórias da minha infância. E ela distorcia tudo. Dizia que eu sempre fui uma filha ingrata, que dei muito trabalho, que eu tinha um gênio muito forte e que ela sofria demais nas minhas mãos. Ela pintava um quadro como se ela fosse uma Marte e eu, né, o monstro. E o Marcos, em vez de me defender, começou a me olhar com desconfiança. Ele passou a me tratar com uma frieza que não era certa. Qualquer coisa que eu falava já virava um motivo para ele dizer: É, bem que a sua mãe falou, ela sempre teve razão, você é difícil demais, Gisele. E eu comecei a ficar cada vez mais distante do meu marido. E chegou a um ponto que a minha mãe já não se escondia mais. Ela chegava, entrava na minha casa a hora que ela queria, mexia nas minhas coisas da forma como ela queria. Ela era dona de tudo. E ele me dava permissão. Quando eu não gostava, ele ficava rindo. Dizia que mãe é mãe, mãe sabe melhor que o filho. E ele não percebia que ela estava expulsando eu de dentro daquela casa. E eu sentia que eu estava perdendo meu marido um pouquinho mais a cada dia para a mulher que me deu a vida. E o mais assustador é pensar era que ele estava gostando de se sentir disputado. E a coisa mais difícil de explicar para quem não vive com o narcisista é a sensação de que a sua realidade está sendo roubada. Porque o meu marido ele não era mais um homem com quem eu casei. Ele era um advogado de defesa da minha mãe. Porque toda vez que eu tentava colocar limites, eu era rotulada como louca, como uma ciumenta, como uma ingrata. E a minha mãe conseguiu, né, o que ela queria. Ela criou um muro entre nós. E a única pessoa que tinha a chave era ela. Então, o abuso passou a ser físico, no sentido de invasão de espaço, tá, gente? Ela começou a ter a chave da nossa casa, porque ele deu a chave para ela com desculpa que ela sempre passava mal com frequência e que ela podia chegar na nossa casa a hora que ela quisesse. Então, ela tinha acesso livre. Só que ela começou a entrar quando eu estava no banho, ou então quando nós estávamos no quarto, e ela não batia na porta, não, ela só ia entrando. Ela simplesmente perguntava se ele queria um café, ou se tinha alguma roupa para passar dele.
Então, ela entrava no nosso quarto, mexia nas nossas coisas, como se fosse a coisa mais natural do mundo. E a minha privacidade, ela acabou completamente. Teve um dia que eu cheguei do trabalho e eu encontrei minha mãe sentada na minha cama, mexendo nas minhas gavetas de roupas íntimas. E quando eu questionei, ela nem se abalou. E ela disse que estava apenas organizando porque eu era muito desorganizada e o Marcos merecia uma esposa mais caprichosa. Eu gritei com ela, mandei ela sair do meu quarto. E o Marcos, que estava tomando banho, saiu em defesa dela. Ele disse que eu estava sendo muito agressiva com uma senhora que só queria ajudar. E ela começou a minar também a nossa intimidade. E se a gente começava a namorar, ou se o clima ficava mais quente, parecia que ela identificava. O celular tocava. Tocava a noite inteira até ele atender. E era sempre uma emergência, sempre era algum choro dela, e ele sempre corria para socorrê-la. Então, Anne, foi assim. Acabou que nós não tínhamos mais intimidade alguma. Ele preferiu ficar com as coisas dela, resolver os problemas dela, do que dar atenção para mim. E o que me destruía também nesse jogo era ver os olhares entre eles. O café da manhã, ela sempre servia ele primeiro, tudo era ele primeiro. E eu estava ali só sobrando. Então, Anne, eu comecei a me calar. Eu percebi que quanto mais eu gritava, mais eu perdia. Eu estava vivendo uma guerra fria dentro de casa. Eu olhava para o Marcos e eu não via mais o meu companheiro. Eu via um prêmio, um troféu que a minha mãe estava ganhando. Então eu estava sendo expulsa do meu casamento sem nem que nenhum papel fosse assinado. Eu era esposa de fachada, enquanto a verdadeira dona da casa era a mulher que me pariu. E eu cheguei a um ponto de me sentir muito mal, porque ela tomou tudo, tudo que era meu. O Marcos, totalmente manipulado, achava que ela era a única que poderia nos ajudar a organizar a nossa bagunça. E Anne, eu fiquei cansada, sabe? O ápice dessa substituição aconteceu no Natal. Eu planejei tudo. Eu queria que fosse uma ceia só nossa, bem íntima. Eu queria tentar, eu lutei muito para resgatar o meu casamento, mas a minha mãe ela não permitiu. Ela se autoconvidou e disse que faria a ceia na nossa casa porque eu não sabia receber ninguém. Mais uma vez eu me calei para não brigar, mas o que aconteceu naquela noite foi um golpe de misericórdia para minha autoestima. A minha mãe ela chegou bem cedo, tomou conta da cozinha e me proibiu de entrar lá. Ela agia como se ela fosse a dona e eu fosse apenas uma convidada. Quando os convidados, né, que eram alguns parentes dela e amigos do Marco chegaram, ela que recebeu todo mundo. Parecia que ela era a esposa. E ela nunca se tratou como sogra, ela nunca se colocou nesse papel. Ela ficava sempre do lado dele, enquanto eu ficava servindo os convidados. Quando chegou na hora do brinde, em vez de eu falar e ele, ela que tomou a palavra. Ela não falou de mim, ela fez um discurso emocionado, agradecendo ao Marcos por ele ser o homem da vida dela, por cuidar dela, né, como ele cuidava. E ela falava como se ele fosse o marido dela. E o Marcos sempre radiante, né, por conta dos elogios. E ele ficou muito contente. E eu fiquei ali parada, segurando a taça, parecia que eu era uma mulher invisível. E a minha mãe era a esposa dele. Depois do jantar, eu fui para o quarto e eu comecei a chorar, eu não aguentei. Pouco tempo depois, o Marcos entrou e eu achei que ele fosse me abraçar, dizer que sentiu muito, né, por tudo que aconteceu, que tinha sentido a minha falta durante a festa, mas não. Ele foi furioso, disse que eu fui muito grossa, que eu fiquei com cara de enterro a noite toda, que eu tinha estragado o momento dele e da minha mãe, porque eu tinha inveja da luz que ela tinha. Ele disse que a Irene estava se esforçando para me agradar, mas eu era uma pessoa muito amarga. E eu tentei falar sobre o jeito que ela tocava nele, sobre as roupas que ela usava para provocar ele, mas tudo ele não acreditava. Ele começou a dizer que eu era doente, que eu tinha ciúme da minha própria mãe e isso era nojento. E ali eu percebi que a minha mãe ela tinha conquistado tudo, era definitivo. Ela tinha feito o Marcos acreditar que a minha sanidade era o problema. Então ela tinha transformado, né, o meu instinto de defesa em um sintoma de loucura. Então nesse dia acabou meu Natal, acabou meu Ano Novo, porque não adiantava nada. Eles pareciam um casal comemorando uma conquista e eu descartada. Depois daquele Natal,
muitas coisas mudaram a mais na nossa vida. Porque eu e o Marcos mal nos falávamos. Quando ele abria a boca, era para me comparar com a minha mãe. E sempre falava, por que você não pode ser um pouquinho mais leve como a sua mãe? A sua mãe sempre tem uma palavra de apoio, você só tem críticas. Eu estava sendo medida por uma régua que a minha própria mãe tinha fabricado. Ela era a mulher perfeita porque não tinha responsabilidade de esposa. Ela só tinha o papel de agradar, de bajular e de seduzir o meu marido. E a minha mãe começou a dormir na minha casa. Eu chegava do trabalho e eu já encontrava ela lá. Ela mudava minhas roupas do lugar, mudava tudo do lugar. Móveis, sofá, tudo. Ela queria que eu soubesse que mesmo quando ela não estava fisicamente ali, era ela que dominava todo aquele meu espaço. Marcando o território, né, gente, como se fosse um animal. E o Marcos começou a me tratar com desdém. E ele começou a criticar meu corpo, as minhas roupas, quando eu ficava cansada. E ele falava que eu sempre tinha uma cara de exausta, que eu não me cuidava. E ele começou a me comparar novamente com a minha mãe. Olha para sua mãe, ela está sempre radiante. E é claro que ela estava radiante. Ela vivia para adorar ele. Então, ela não tinha preocupações, né, como eu tinha. Então, ela estava conseguindo ainda mais o plano, né, para me substituir. Uma tarde eu cheguei mais cedo do trabalho porque eu não estava me sentindo bem. Quando eu abri a porta, eu vi uma cena que me paralisou. Os dois estavam na sala. Não havia nada explicitamente sexual, mas a intimidade era obscena. A minha mãe estava sentada no chão, entre as pernas do Marcos, e ele estava fazendo uma massagem nos ombros dela. Eles começaram a rir, em tom, sabe? Ai, gente, que desagradante. Quando eles me viram, o Marcos não se afastou. Ele me olhou com irritação como se fosse uma intrusa ali. E perguntou, o que você está fazendo aqui em casa essa hora? Ele não perguntou se eu estava bem, o que tinha acontecido, não. Ele me agrediu com palavras. A minha mãe deu um riso cínico e se levantou devagar e ajeitou a alça da blusa dela que estava caída. E eu estava com uma dor terrível nas costas. E em vez de ele perguntar se eu estava precisando de alguma coisa, não fez nada. Depois que ela percebeu que eu estava chegando já no meu limite, ela se despediu dele com um beijo no rosto, quase no canto da boca. Depois ela saiu da nossa casa como se ela fosse dona do lugar. Nessa noite eu tentei uma última conversa com meu marido. Eu disse que eu não aguentava mais, que a presença da minha mãe estava acabando com a nossa saúde mental e que ele precisava escolher entre o nosso casamento ou a amizade doentia com ela. O Marcos ele não pensou duas vezes. Ele disse que se alguém tinha que sair, que fosse eu, porque ele não ia abandonar uma mulher que eu tratava tão bem por causa dos meus delírios de perseguição. Eu percebi ali que o descarte já tinha começado. Eu ainda morava naquela casa, mas eu não era mais a esposa. Eu era apenas a pessoa que pagava a metade do aluguel e que tinha minha mãe ali, né, que estava ensaiando uma vida a dois comigo ali dentro. E a minha mãe conseguiu convencer o Marcos que eu era um peso morto na vida dele. E que ela era o combustível. E agora, gente, e é agora que eu vejo com meus próprios olhos o que eu já sabia, mas eu me negava a acreditar. Numa noite, o Marcos esqueceu o celular desbloqueado em cima da mesa enquanto estava tomando banho. E eu sei que muita gente diz que não se deve mexer nas coisas dos outros, mas ali não era mais uma questão de privacidade. Era uma questão de sanidade. Eu precisava saber o tamanho do buraco onde eu estava enterrada. Então eu fui lá e abri o WhatsApp. E a conversa no topo era com a minha mãe. E não tinha o nome dela. O nome dela, né, Irene? Ele tinha salvo o nome dela como Anjo. Gente, se meu marido faz isso, gente. Eu não sei não, olha. Eu acho que a Gisele, ela teve muito sangue de barata aqui. Vocês concordam comigo? Coloque aí nos comentários. É, Anne. Ela teve muito sangue de barata. E o que eu li ali me fez perder o chão. Não eram apenas mensagens de bom dia. Eram reclamações sobre mim, planos para um futuro e o pior, a Irene me incentivando a me sentir pior para que eu fosse embora de vez. E ela escreveu, não se preocupa, meu amor. Logo ela vai se cansar desse teatrinho de esposa e ela vai embora. Aí nós vamos poder viver e vamos cuidar um do outro sem ninguém atrapalhar.
Ó, eu fiz aquela sobremesa que você gosta. Passa aqui amanhã cedo, vou estar te esperando. Ele respondeu: Ai, amor, eu não aguento mais o gênio dela. Anjo, só você me entende. Eu queria que essas coisas fossem diferentes. Queria que a gente pudesse viver a nossa vida em paz, sem essa pressão, sem essa mulher aqui do meu lado. O anjo era minha própria mãe. E os dois estavam planejando o meu descarte. E eu tremia tanto que eu deixei o celular dele cair. E eu percebi que a minha mãe não estava apenas competindo comigo, ela estava mesmo era roubando meu marido de mim. Ela estava incentivando ele a me tratar mal para que a ruptura partisse de mim e não dele. Ela queria sair da história como a mulher bondosa, a que acolheu o genro abandonado pela filha maluca. O narcisismo dela era cirúrgico. Ela sabia que se ele terminasse comigo, ele poderia se sentir culpado, mas se eu desistisse, o caminho estaria livre para ela assumir o controle total da vida dele. No dia seguinte, ela teve a audácia de aparecer na minha casa com um jogo de lençóis novos. Ela entrou no meu quarto, sim, gente, no meu quarto, e começou a trocar a cama. Como eu disse, quando eu disse para ela parar, ela se virou com aquele olhar cínico e disse: Ai, Gisele, deixa de ser amarga. O Marcos reclamou que esses lençóis estão velhos e pinicam a pele dele. Eu trouxe esse aqui de algodão egípcio para ele dormir melhor. Você deveria me agradecer, porque eu cuido melhor do que você. Você só ignora ele, você não merece ele, não. Eu olhei para ela, para aquela mulher que me deu a vida, e agora ela estava escolhendo onde meu marido ia encostar a cabeça. E eu senti um nojo, e esse nojo me paralisou. O Marcos entrou no quarto logo em seguida e viu a cena. E em vez de ele me defender, ele agradeceu ela com um beijo na testa e disse: Viu, Gisele? Aprende com ela. Ela sabe o que é cuidar de alguém. Naquela noite eu não consegui dormir na nossa cama. Eu preferi dormir no sofá do que ficar ali. E ninguém veio atrás de mim. Pelo contrário, né? Eu ouvi o som da TV, eu vi a risada dele conversando com ela pelo telefone. E lógico, né, ele estava conversando com ela. E eles estavam rindo de mim. E eu comecei a entender que a minha mãe não queria apenas meu marido, ela queria apagar a minha existência. E falar desse dia é como reviver um pesadelo que não termina. É a parte que eu mais tento apagar, mas o meu corpo ele não consegue esquecer. Eu sinto o peso daquele momento até hoje. Eu precisava passar por isso para entender que no jogo de um narcisista não existe limites, não existe sangue, não existe amor. Existe apenas o prazer de destruir. Eu cheguei em casa uma vez no fim da tarde e eu encontrei a minha mãe na minha cozinha. Ela estava usando meu avental, mexendo nas minhas coisas, e ela estava lá cantarolando, agindo como se eu nem estivesse ali. Aquela cena, depois de tudo que eu tinha lido no celular do Marcos, foi o estopim. Eu não gritei, eu simplesmente fui até ela e arranquei o avental do corpo dela e mandei ela sair da minha casa naquele segundo. E ela não se abalou. Ela desligou o fogo, cruzou os braços e me olhou com aquele deboche que só ela sabia fazer. E ela disse: Essa casa não é mais sua, Gisele. O Marco já me disse que ele não te aguenta. Você é uma mulher seca, amarga, e ele merece alguém que saiba dar carinho. Se alguém tem que sair dessa casa aqui, é você. O ódio que eu guardei a vida inteira por cada rejeição, cada tio que ela colocou dentro de casa, e por cada vez que ela me diminuiu, explodiu. Eu avancei em cima dela, eu perdi totalmente o controle. E a gente se atracou ali mesmo, no meio da cozinha. Eu só queria tirar aquela mulher da minha frente, eu queria que ela parasse de roubar a minha vida. E foi uma confusão de puxão de cabelo e grito. O Marcos entrou em casa exatamente nesse momento. Cara, esse homem é um ar. Ele tem um faro, eu acho. Sempre aparecia, né? Ou então, ai gente, já estava combinado, né? Já estava ali, ó, tudo combinadinho. E ele entrou exatamente nesse momento. A Irene, quando viu ele entrando, se jogou no chão e começou a chorar e a gritar, dizendo que eu estava tentando tirar a vida dela. E ela se encolheu, fingindo ser uma idosa indefesa que estava sendo atacada por um monstro. Eu parei, eu estava ofegante, eu tentei explicar o que tinha acontecido, que ela que tinha me provocado. E eu achei que o Marcos, pelo menos uma vez, iria me socorrer, sei lá, porque ele viu que eu estava desesperada. Mas o que eu vi no rosto dele foi ódio. Ele não me perguntou nada, ele foi direto na minha direção e com toda a força me deu um tapa que me jogou contra o chão. O impacto foi tão forte, Anny, que a minha vista escureceu por um segundo e o gosto de sangue inundou a minha boca.
Ele gritou: nunca mais encoste a mão nela. Ele se ajoelhou do lado da minha mãe, abraçou ela e pediu perdão pelo meu mau comportamento. Eu estava no chão, vendo o homem que eu amava consolar a mulher que estava destruindo o nosso casamento. Então, ela conseguiu o que ela queria. Eu fiquei jogada no chão, sentindo um vazio que eu jamais vou conseguir explicar. Eu tinha sido agredida pelo meu marido para defender a mulher que me pariu e agora ele me odiava. Nessa noite, eu não fui apenas ferida fisicamente, eu fui aniquilada. Eu percebi que não tinha mais volta. Eu fui para o quarto, peguei uma mala e joguei tudo que coube dentro. Eu saí de casa e fui para um hotel. No dia seguinte, eu entrei com pedido de divórcio e uma medida protetiva. Eu não dei a eles o prazer de uma segunda briga. Eu bloqueei os dois em tudo. Depois eu descobri por terceiros que assim que eu saí, ela se mudou para minha casa. Ela assumiu o meu lugar, a minha cama e o controle total da vida dele. E o que aconteceu depois foi o que sempre acontece em dinâmicas narcisistas. Sem a presença de alguém para servir de alvo e de culpar alguém por tudo, eles começaram a se destruir. O Marcos, que achava que tinha encontrado o paraíso nos braços da minha mãe, do anjo, descobriu que, descobriu que o preço daquela adoração era a sua própria liberdade, porque ela passou a controlar tudo o que ele fazia, assim como ela fazia comigo. Exigia cada centavo, cada minuto dele. Eu soube que em menos de um ano ele estava acabado, depressivo e isolado de todos os amigos e de familiares. A minha mãe não queria um parceiro, ela queria um hospedeiro. Hoje eu moro em outra cidade, eu comecei do zero. Fiz terapia, estudei e entendi que eu não era louca nem a ingrata. Eu era apenas uma sobrevivente de um ninho de cobras. A minha mãe nunca me ligou para pedir perdão, porque narcisista não pedem perdão. Eles pedem uma nova oportunidade de te usar. E eu escolhi a mim mesma. E muita gente me pergunta: Gisele, por que você esperou tanto? Por que deixou chegar nesse ponto? Teve que levar um tapa para sair disso? E a resposta é dura, mas é real. Quem está dentro do furacão não vê a destruição. Eu não esperei porque eu era fraca ou porque eu gostava de sofrer. Eu esperei porque eu fui treinada desde o berço para acreditar que a minha mãe era a minha única verdade, que eu era o problema. Então, por que a gente demora a reagir? E ela colocou algumas coisas aqui, tá, gente? Ela tá se formando para psicóloga. E eu tenho certeza que ela vai ser uma grande psicóloga, pelo que tudo que aconteceu na vida dela. E eu até deixei que ela fizesse o alerta para vocês, para deixar as palavras dela como um alerta final aqui no canal, tá? Por que a gente demora a reagir? Ela pontuou o sequestro da realidade. O narcisista faz o que chamamos de manipulação. Eles distorcem tanto os fatos que você passa a duvidar da sua própria memória. Eu achava que o meu ciúme era doença, porque eles dois me diziam isso 24 horas por dia. Outro ponto, a esperança da migalha. No fundo, toda filha de mãe narcisista é uma criança faminta por amor. Eu achava que se eu fosse uma esposa melhor ou uma filha mais compreensiva, ela finalmente me olharia com orgulho. A gente espera porque quer que a pessoa mude, mas narcisistas não mudam. Eles apenas trocam de máscara. Outro ponto, o peso de honrar pai e mãe. A sociedade e a religião colocam um peso imenso sobre nós. Eu ouvi a vida inteira que mãe é sagrada, mesmo quando ela estava me destruindo. O medo do julgamento alheio me manteve acorrentada naquela sala de estar. E o perigo de viver como um narcisista. Viver como um narcisista é como beber veneno achando que é remédio. O perigo não é apenas o tapa no rosto. Esse é apenas o estágio final. O verdadeiro perigo é o que acontece antes. Ponto número 1. A erosão da identidade. Você deixa de ser quem você é para se tornar o que eles precisam que você seja. Você perde seus gostos, a sua voz e a sua coragem. Ponto número 2. O isolamento estratégico. Eles afastam você de quem te ama de verdade, como a minha mãe fez com meus amigos e com a minha própria percepção do Marcos. E eles fazem isso para que eles sejam a sua única fonte de verdade.
Ponto número 3. O dano físico e mental. O estresse constante destrói o seu corpo. Eu tive crise de pânico, queda de cabelo e insônia crônica. O narcisista adoece você para poder dizer que você está louca. E a minha mensagem final para todas vocês que estão me ouvindo, amigos, é: se você sente que está sobrando na sua própria vida, se o seu parceiro defende outra pessoa antes de você, ou se a sua mãe compete com o seu brilho, corra, amiga, corra. Não tente explicar, não tente curar o narcisista e, pelo amor de Deus, não espere o tapa. O narcisista não ama você, ele ama o que você fornece para o ego dele. No momento em que você para de servir, ele vai te descartar sem olhar para trás. Eu perdi um casamento e uma mãe, mas eu recuperei a mim mesma. E acreditem, foi a melhor troca que eu fiz. E vou fazer uma análise, ela deixou o alerta dela aqui, e eu espero que vocês tenham compreendido, que é muito importante, tá? Que vocês tenham entendido o que aconteceu aqui. Essa análise ela vai dissecar os mecanismos de manipulação e as feridas psicológicas expostas aqui no relato da Gisele. Eu vou focar em como uma dinâmica entre uma mãe narcisista e um marido vulnerável ao ego, né? Destrói a identidade da vítima. Então, a identidade, análise técnica aqui. A invasão da vida alheia. O relato da Gisele não é apenas sobre traição, é sobre a aniquilação de território. Abaixo, eu vou colocar para vocês alguns pontos centrais que explicam por que essa história é tão devastadora. A inveja materna e a competição, né? Diferente da maioria das mães, a narcisista vê a filha como uma rival. A juventude, a carreira e a felicidade da Gisele eram ofensas pessoais para a mãe dela. Ao seduzir emocionalmente o genro, a Irene não buscava apenas um homem, ela buscava provar que ainda era superior à filha. Ela queria roubar a vida que ela não viveu. Segundo ponto, triangulação e o papel do salvador. A Irene ela utilizou a técnica da triangulação. Ela inseriu Marcos entre ela e a filha para criar um conflito onde ela sempre saía como vítima. Marcos ele foi seduzido não só pelo visual da sogra, mas pelo ego. A Irene o colocou no papel de único protetor, um homem incrível e herói. E a Gisele ela foi empurrada para o papel de vilã amarga. Quanto mais a Gisele reagia, mais ela confirmava a mentira que a mãe contava para o marido. Terceiro ponto, fragilidade do parceiro. O relato mostra que o Marcos, embora parecesse um homem muito bom, ele tinha uma carência de validação que a Irene ela soube identificar e ela explorou isso. Ele não foi apenas enganado, ele escolheu acreditar na sogra porque ela o adorava, enquanto a esposa trazia a realidade e os problemas do dia a dia. Então ele trocou a parceira real por uma adulação falsa. Ponto número 4, a desumanização e a violência. O tapa que o Marcos deu na Gisele foi um estágio final da desumanização. Quando ele parou de ver a Gisele como esposa e passou a vê-la como um monstro que ataca o anjo, né, que era a sogra, a agressão física se tornou justificável na cabeça dele. E esse é o perigo extremo de estar em um relacionamento com um narcisista. Você perde o direito à defesa. Ponto número 5, o prêmio de consolação. A conclusão da história reforça uma verdade absoluta. Narcisistas não amam ninguém. Quando a Irene finalmente ganhou o Marcos e ela se mudou para a casa dele, ela começa a destruí-lo. Sem a Gisele para seu alvo, o narcisista vira sua própria artilharia contra quem sobrou. A vitória da mãe foi, na verdade, a sentença de prisão do genro. O resumo desses alertas aqui: sogra não é mãe. Respeito é necessário, mas a intimidade excessiva com o cônjuge, segredos e cuidados exagerados são bandeiras vermelhas. Ouvir o parceiro. Se o seu cônjuge diz que se sente desconfortável com alguém, a sua obrigação é ouvir e não invalidar. O instinto não falha. A Gisele sentiu aquele frio na espinha muito antes do tapa. O corpo ele avisa quando o inimigo está dentro de casa. Então, vamos ficar atentos aos sinais. Gente, muita gente vai dizer que
É, poxa, Gisele, mas realmente não aguentou muito. Na primeira já tinha virado furacão, já tinha colocado essa mulher para fora. Mas como ela falou, ela cresceu com uma mãe narcisista. Ela cresceu com uma mãe narcisista. Então, ela já estava ali programada, gente, para ser, ser e agir da forma como ela agia. Então, assim, não é fácil, gente. Você passa a vida inteira vivendo aquele mesmo ciclo. E quando você vê esses ciclos se repetir dentro da tua vida pessoal, ali do teu casamento, você não consegue reagir. As coisas acontecem na tua frente, mas você fica sem reação. Tá? É lógico que quem não viveu um relacionamento narcisista ia conseguir identificar, ia conseguir cair fora no primeiro passo. Opa, mano, tu escolhe eu, tu escolhe a minha mãe, o que, que tu prefere? Mas quem não viveu, quem já viveu esteve num relacionamento narcisista com pais, gente, é uma questão muito de pessoa para pessoa mesmo, tá? Eu, no lugar dela, já tinha colocado a mãe para correr há muito tempo, porque respeito é respeito, né? Cada um no seu quadrado. Né? Amo minha mãe, respeito ela, mas as pessoas elas têm que entender o limite do aceitável dentro de um relacionamento. Respeitar, não colocar um contra o outro, porque, né? A minha mãe ela não é narcisista, né? Graças a Deus. Mas, assim, o que a Gisele ela expôs aqui é um relacionamento com alguém assim. Desde pequena, gente, ela viu isso. Ela viu companheiros entrarem e saírem da casa dela. Entrarem e saírem. E realmente, a mãe dela, ela não queria um relacionamento. Ela não queria alguém para compartilhar a vida. Ela queria um hospedeiro. E o hospedeiro, ele suga, suga, suga. Quando ele vê que você não serve mais para nada, ele te descarta aí e vai embora. Então, assim, tem muitos pontos aqui, né, gente, para que a gente possa debater, para que a gente possa analisar, mas eu acredito que os relatos aqui do fim de casamento, eles servem como uma grande instrução para você que ouve e que acompanha aqui. Eu recebo todos os dias, e até nos comentários também, meninas, né, Anne, eu tenho aprendido muito com o canal. Tenho recebido mensagens de mulheres que todos os dias dizem, Anne, eu vivia num relacionamento narcisista, tóxico, manipulador, e eu não sabia. Passei 20 anos sendo manipulada, sendo, sabe? É, teve até uma que me falou assim, Anne, eu me sentia como se, eu esqueci o nome daquele negocinho que coloca no burrinho assim, coloca no cavalo, só olha para uma direção. Eu me sentia assim ao longo de 20 anos de casamento, e eu não sabia. Eu achava que era o jeito do meu marido que ele estava querendo me proteger das coisas, mas não. Ele estava me domando, me possuindo, me moldando ao que ele achava certo. Então eu não tinha voz dentro do meu relacionamento. Então depois que eu saí, eu sofri muito, eu sofri abstinência do meu relacionamento, porque eu não sabia andar sozinha, eu não sabia decidir as coisas por mim mesma, porque era tudo ele que fazia. Tudo ele, tudo ele, tudo ele. Então eu vivia em prol dele, somente dele. E depois que eu consegui me libertar, que eu consegui a minha alforria, eu vi o mundo de outra forma. E eu já consigo identificar em vários relacionamentos que eu vejo por aí o que a pessoa está vivendo. E é realmente isso, gente. Quando a gente passa por relacionamentos assim, nós temos um faro, um tato, sabe, muito maior. E às vezes a gente quer socorrer aquela pessoa que está completamente cega. E às vezes você bombardeia até essa pessoa de informações para que ela consiga enxergar, e é uma coisa gradual, sabe? Porque a pessoa, ela foi condicionada àquilo. Sabe lá quanto tempo ela não está condicionada nesse relacionamento. Então, sair nunca é fácil. Tá? Então, vamos ter paciência se você tem um amigo ou um familiar e você quer ajudar para que essa pessoa saia, você consegue identificar sinais de relacionamentos abusivos, manda ali como que não quer nada, olha aqui, eu encontrei um canal aqui, vê se tu gosta, vai assistindo, olha, eu vi essa história muito parecida com a tua, vai, sabe, ajudando dessa forma, gente, porque nada é do dia para a noite. Quem dera a gente mostrasse um relato desse aqui para uma pessoa e ela já, opa, identifiquei, opa, tô saindo. Não, gente, não é assim. Não é fácil você sair de dentro de um relacionamento, principalmente se você está condicionado há muitos anos a viver da forma como você vive. Tá? Então é uma coisa gradual, vai ajudando, vai conversando, vai
vai sendo uma rede de apoio para aquela pessoa, para que ela tenha confiança em ti e veja que, sim, ela está vivendo uma coisa que não é bom para ela. Então, vamos ajudando devagar, tá? Nada é da noite pro dia. Quem dera se fosse assim. Então, muito obrigada, gente, para vocês que me assistiram até aqui. Esse relato da Gisele, ele tá cheio de gatilhos, ele tá cheio de informações e cheio de sinais para que você saiba identificar o que é um relacionamento narcisista. Essa semana nós teremos relatos, né, no caso, de relacionamentos narcisistas, para que você consiga identificar. Então, tá recheado mesmo de informações, e eu espero muito que seja agradável na vida de vocês, tá bom? E se você tem algum relato para compartilhar aqui conosco, assim como fez a Gisele, assim como fez o Alfredo e tantos outros, não tenha medo, tá? Anne, mas eu não quero aparecer. Nós colocamos a taxa de privacidade. Anne, eu não quero mandar, só quero que você leia meu relato. Farei da melhor forma possível, tá? O importante é você quebrar esse medo que você tem de mexer no teu passado para de tomar outra pessoa. Isso cura, gente. Falar cura. Mesmo que ninguém saiba quem você é, mas você sabe. Ou você lê os comentários, tem sim muitos julgamentos que as pessoas não sabem, né? A pedra que você passou, a pedra que você teve que calçar ali, que aquela pedra que machucou. Nem todo mundo passou por experiências idênticas às suas. Mas tem outras pessoas que passaram e que vão deixar comentários maravilhosos, que vão te agregar e que vão te ajudar a te curar ainda mais. Se você está curada, você vai sentir, não, realmente eu fiz o que deveria ser feito. Então, não tenha medo de compartilhar teu relato e saiba que tudo que você passou, a tua história, ela tem um grande poder de salvar a vida de uma outra pessoa, tá? De virar aquela chave da liberdade. Pode ser de um homem ou de uma mulher. Então, muito obrigada de coração a todos vocês que me ouviram até aqui. Muito obrigada mesmo pelas mensagens de carinho, pelo apoio. Continue interagindo comigo nos comentários. Se você me ouviu até aqui, não se inscreveu, se inscreva, tá bom? Deixe esse apoio aqui pro Fim de Casamento. Se você puder me dizer de onde você me assistiu, eu te agradeço também, tá bem? Então, um grande abraço para todos vocês. Vejo vocês agora nos comentários e também nos próximos relatos. Um grande abraço.